Nessa semana nós lemos a Parashá Itró. Essa é uma Parashá que a gente se conecta muito com ela, porque ela traz a maior revelação de Deus na história da humanidade, que aconteceu lá no Har Sinai, no Monte Sinai, diante de 3 a 4 milhões de pessoas, quando Deus entregou para a gente os Aseret Dibrot, os 10 mandamentos. Mas para entender um pouquinho o que aconteceu lá no Har Sinai, qual que é a importância da Torá na nossa vida, conta uma história de uma cidade que certa vez de manhã teve um anúncio na televisão que hoje às 9 horas da noite vai ter um pronunciamento em cadeia de rádio e televisão do excelentíssimo senhor presidente da República. Então começaram todas as especulações durante o dia. O que o presidente vai falar? Será que é um plano econômico? Será que é uma guerra com o vizinho? Então, todo dia as pessoas estavam falando, só era o único assunto da cidade, todo mundo discutindo o que vai falar, o que não vai falar. Às 9 horas da noite, as ruas desertas, todo mundo esperando o pronunciamento do presidente da República, e abre-se a rede nacional de rádio e televisão, aparece lá o presidente com a faixa presidencial. Falou: querido povo, eu estou aqui muito preocupado com vocês, acabou de chegar, através dos meus ministros, chegaram dados aqui de quanto está se perdendo de dias trabalhados, porque as pessoas estão ficando muito gripadas. Então, por favor, você que for sair de casa, leve um guarda-chuva para não tomar chuva. E, fora isso, também chegaram para mim muitos dados de atropelamentos, estão tendo muitos acidentes, e infelizmente até algumas vezes fatalidades. Então, por favor, se você for atravessar a rua, atravesse na faixa de pedestres. Obrigado, boa noite. Encerra-se a cadeia nacional de rádio e televisão. Se as pessoas vissem uma cena dessa, iam falar que o presidente enlouqueceu. Para que ele fez esse pronunciamento? Não, mas ele falou coisas boas, mas ele falou coisas que todo mundo já sabia, que são óbvias, que se vai sair num dia de chuva, leva o guarda-chuva. Se vai atravessar a rua, atravessar na faixa de pedestre, não precisa fazer um pronunciamento do presidente da República para falar coisas óbvias. Será que isso já aconteceu alguma vez na história da humanidade? E a resposta é sim. Se a gente olhar a saída do povo judeu do Egito, Moshe avisou para o povo: daqui a 50 dias vai ter um pronunciamento diretamente, pessoalmente, do excelentíssimo Senhor, Criador do Universo. Ele vai se revelar para a gente lá no Monte Sinai e vai falar coisas muito importantes. Então começaram as especulações: o que será que Deus ele vai falar? De ressurreição dos mortos, deve falar coisas importantes, se vai ter um pronunciamento especial do Criador do mundo. Então durante os 49 dias, uma grande expectativa, o que Deus vai falar? De repente começa a transmissão em rede nacional do excelentíssimo Senhor, Criador do Universo. Tem fogo no Monte Sinai, tem o som do shofar, tem um espetáculo pirotécnico. E o que Deus fala para o povo judeu? Olha, não pode matar, não pode roubar, você não pode cometer adultério. Boa noite. Encerrada a transmissão em rede nacional. Mas peraí, isso não são coisas óbvias? Isso não são coisas que todo mundo conhece? Não é meio óbvio para o ser humano que a gente não pode matar, que a gente não pode roubar, que a gente não pode cometer adultério? Por que Deus precisa fazer um pronunciamento para todo o povo com os 10 mandamentos, se são coisas tão óbvias que todo mundo conhece? A resposta é que mesmo as coisas que são mais lógicas, que são mais óbvias, quando a gente tem emoções envolvidas, a gente começa a distorcer os nossos valores morais para adequar as coisas que a gente vai fazer, sem ficar com peso na consciência e transformar o que é proibido numa coisa permitida. Vamos dar um exemplo, infelizmente cada vez mais normal. Todo mundo concorda que assassinato é abominável. Tem muita gente que fala que tem que ter pena de morte para os assassinos. Matar um inocente, isso deveria ser castigado das maneiras mais duras possíveis e imaginárias. Mas essa mesma pessoa que ela condena um assassino que matou para roubar um celular, para roubar dinheiro,
ela apoia o aborto. Mas peraí, qual a diferença do assassinato e do aborto? O aborto é uma forma de assassinato, da gente matar um bebê inocente que não fez nada. Ah, mas ainda não é uma vida. Quem falou que não é vida? Já tem batimento cardíaco, já tem funcionamento do cérebro. Qual a diferença de tirar a vida de uma criança? Um dia antes dela nascer ou um dia depois? Os dois são assassinato também. A mesma coisa com a eutanásia. Ah, coitada, a pessoa está sofrendo, vamos tirar os sofrimentos dela, vamos desligar os aparelhos. Será que a gente também pode, um mendigo, coitado, que está sofrendo, que está passando fome também? Talvez é uma misericórdia matar ele. Óbvio que não. Então a gente vê como as nossas emoções, elas passam por cima do nosso racional. E muitas vezes a gente faz o que é errado. Por quê? Por causa dos nossos desejos e das nossas emoções. Então vem a Torá e fala: não matarás, ponto. Não tem discussão, não tem mudar o nome, não tem adaptar. É não matarás, o não roubarás, o não cometerás adultério. Tudo isso é proibido. Eu lembro, quando era jovem, de ter visto uma entrevista de uma psicóloga que falava que a melhor coisa que pode ter para o casal é se os dois têm casos extraconjugais, eles voltam felizes para casa, esse casamento vai ser feliz. Isso é uma abominação. E as pessoas veem que, olha, que boa ideia dessa psicóloga, talvez desse jeito eu vou ser feliz no casamento, e a pessoa vai estar cometendo um ato abominável, achando que ela está fazendo, infelizmente, o que é certo. Então a Torá vem falar para a gente que os valores da Torá não mudam. Os valores morais são os mesmos há 3.300 anos atrás, quando a Torá foi entregue, e hoje em dia não adianta mudar o nome, não adianta mudar a lógica, o ato continua sendo um ato errado. Isso é um ponto, mas tem mais um ponto aqui também, muito interessante, que o que é considerado matar? Então, para a gente matar, dar um tiro, dar uma facada, tirar a vida de uma outra pessoa, mas a Torá dá uma definição mais profunda para a gente. Está escrito: uma pessoa que envergonhou o próximo em público, envergonhou uma outra pessoa, fez uma piada, ou até mesmo com maldade, falou mal, o famoso bullying hoje em dia que está na moda, infelizmente. Então, essa pessoa acha que não fez nada de mal, ela fez uma brincadeira, fez uma piada, só porque ela ofendeu a outra pessoa. Os nossos sábios falam: Amalbim penei havero berabim. Aquele que envergonha o próximo em público, Keilo shofer damim, é como se tivesse assassinado o seu companheiro. A pessoa envergonhada, ela fica vermelha, porque é como se a alma dela está tentando sair do corpo de tanta vergonha. Você matou essa pessoa quando você envergonhou ela em público. Quando a gente está falando aqui de não cometer adultério, a Torá fala que não é só o ato, o pensamento, você trocar mensagens com alguém, você combinar qualquer coisa, mesmo que não aconteceu nenhum ato, isso já é considerado um adultério. O roubo, pra gente, o que é roubar? É tirar a carteira de alguém na rua. Mas a gente não se importa de devolver coisas emprestadas, a gente não se importa de furar uma fila, a gente não se importa de andar no acostamento da estrada. Tudo isso também é roubar. Então a Torá, quando ela vem ensinar que os 10 mandamentos, o não matar, o não roubar, é muito maior do que simplesmente o que a gente acha que aquele ato seco de assassinar e de roubar uma carteira. Isso é muito mais abrangente o que a gente pode fazer. E, de novo, as emoções acabam enganando a gente. Uma vez uma mãe, ela manda o filho lá para o acampamento, eles pedem no acampamento para bordar em todas as roupas o número da criança, o nome da criança, para poder identificar. A mãe, ela era muito caprichosa, ela borda em todas as roupas, ela faz uma lista com tudo que ela está mandando com o filho, ela manda uma cópia com o filho, uma cópia ela guarda com ela. Quando o filho volta um mês depois do acampamento, ela percebe que tem uma toalha faltando, então ela liga lá para o dono do acampamento, louca da vida, fala: olha, vocês são ladrões. O dono do acampamento fala: senhora, calma, não precisa, o que aconteceu? Não, porque eu mandei com meu filho as roupas dele e está faltando uma toalha. Vocês roubaram a toalha do meu filho. E o dono falava: senhora, calma, pode ser que ele esqueceu, pode ser que ele emprestou para um amiguinho, pode ser que está lá na lavanderia do acampamento. A senhora fica calma. Não vou ficar calma, vocês são ladrões e não pode roubar, eu exijo que vocês me paguem uma nova toalha. Então o dono do acampamento falou: olha, eu não vou discutir com a senhora, tudo bem, me fala
como que é a toalha para eu comprar uma igual? E a mulher falou, olha, uma toalha branca felpuda, escrito Hotéis Hilton. Então, não pode roubar, do filho dela não pode roubar, mas levar aquela lembrancinha do hotel, isso não tem problema. Tem gente que leva de lembrancinha do hotel toalhas, travesseiros, tem gente que leva do avião cobertores de lembrança da viagem. Tudo isso é roubo. Então você pode chamar de lembrancinha, você pode dar o nome que quiser, mas isso continua sendo roubo. Então é isso que a Torá ela está ensinando. Quando Deus vem ensinar para a gente os 10 mandamentos, são valores que não mudam. Então a gente tem que saber as leis, tem que estudar. A Torá está ensinando para a gente, para ser uma pessoa correta, tem que saber os detalhes, o que é a lei, como a gente vai cumprir. Não adianta tentar procurar formas de mudar a denominação para que isso não seja proibido. Se a gente se comportar dessa maneira, se a gente estudar a Torá, não só os 10 mandamentos, mas toda a Torá, os nossos sábios falam que toda a Torá está contida dentro dos 10 mandamentos. Se a gente estudar, se a gente se esforçar, aí sim a gente pode ter certeza que a gente está cumprindo a vontade de Deus. Shabbat Shalom.